Que alegria estar com você mais uma vez no nosso Girocast, toda quinta-feira às 7 horas da noite, aqui no canal do jornal Giro SA, esse veículo de comunicação que há 16 anos cobre 12 municípios da região metropolitana de São Paulo, sempre com um convidado especial, com assuntos importantes para fazer você refletir, pensar e ter mais conhecimento. E hoje nós vamos falar de esporte. Eu já vou falando dela, que foi a percursora, uma grande tenista do nosso Brasil, Maria Esther Bueno, maravilhosa. E também tivemos o tempo do Gustavo Kirter, do Fernando Menigeni. Agora, você precisa conhecer o trabalho que há 30 anos ele já faz, que é o nosso convidado de hoje, Adriane Carvalho. Seja bem-vindo ao nosso Girocast, Adriane. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui nesse canal tão importante, né? E tão significativo para toda a nossa região metropolitana. É um prazer. O prazer é todo nosso. E é claro, não podia faltar ele, o meu colega, meu amigo, João Felipe Cândido, jornalista. Tudo bem, João? Tudo jóia, Lê. Prazer é todo meu, né? Estar aqui com você, com mais um grande personagem aqui da nossa região, né? Que tem boas histórias aí para contar para quem está aqui nos acompanhando hoje. E tênis, gente, é um esporte. É tão curioso aquele vai e volta, quando a gente assiste uma partida de tênis, durante muito tempo, né? Eu acompanhei partidas, eu gostava de ver as partidas de tênis, aquele negócio da bolinha, fica de um lado para o outro, fica de um lado para o outro. Agora, gente, praticar tênis não é fácil, hein, Adriane? Conta pra gente, porque eu sei que você, há 30 anos, tem transformado vidas através desse esporte. É fácil, sim. Não, fácil não. Hoje a gente tem muito material, os materiais didáticos hoje, proporcionais à iniciação, um bom trabalho, uma boa didática, tem muita metodologia que já está cientificamente comprovada, validada, que facilitou muito o ensino, a prática do tênis. Com certeza. Antigamente jogava raquetes muito pesadas, bolas muito rápidas. Hoje você tem material proporcional, material mais leve. Então ficou muito mais fácil jogar com um profissional que estiver atualizado, capacitado para desenvolver, que domine essas ferramentas hoje, né? Que são metodologias que você tem que ter certificações. Hoje ficou muito mais fácil. Eu não estou defendendo meu peixe, não, tá? Bom que ficou mais fácil, olha. Olha, inclusive a metodologia que as federações internacionais unificaram, tá? Que é o play and stay, porque o play você já joga e o stay para você ficar na modalidade, que você já começa a aprender a primeira aula já jogando. Uau! Eu gostei disso, mas há 30 anos não era assim. Não, eu sei no passado que você já... bem recente ainda tem gente que, muitos profissionais, infelizmente, que ainda atuam com a metodologia do passado e não absorveram isso, não investiram em atualização profissional, em desenvolvimento pessoal, e isso não ajudou a retenção no esporte. Então faz com que tenha esse senso comum mesmo, esse mito de que o tênis é difícil. Sim, se você começar a aprender a dirigir o carro com um carro esportivo, né, que você não tiver, fazer o step by step ali, o passo a passo, com alguém te orientando, toda a didática, toda essa metodologia, vai ser difícil também, né? Então é só uma questão de adequação, de verdade. Porque o Brasil, gente, é o Brasil do futebol, né? A gente tem essa marca. É um país que tem o futebol como a sua raiz no esporte. Como é que você começou há 30 anos no país do futebol a fazer tênis? Como foi a sua história? Conta pra gente. A minha história do tênis foi muito por acaso, né? Por acaso, assim, eu falo dos maravilhosos acasos da vida, né? Eu, como família, eu sou filho de família super simples, uma família imigrante, né? De nordestinos. E a gente morava num bairro de classe média alta, em São Paulo, e o meu pai era zelador, né, num prédio. E próximo, tinha uma academia de tênis. E moradores do prédio jogavam tênis, né, mas foi assim, uma passagem que eu falei até antes, aqui nos bastidores com o João, né, que me traz um saudosismo, porque essa história que a gente acaba esquecendo e falando muito pouco, né. Eu tinha um amigo na minha sala de aula que ele comia x-salada todo dia no colégio. Era caro, era tão difícil, tão distante pra gente, né? Ter um soufflé, um chocolate, aquelas coisas que hoje vende no Farol.
E aí eu falei, cara, o que está acontecendo? Como é que você consegue? Eu sabia que ele era simples, né? E aí ele falou, pô, pega o bola na academia de tênis que tinha ao lado da minha casa. Eu não sabia. E aí surgiu uma oportunidade, insistindo com ele, surgiu uma oportunidade, e aí eu fui cobrir um garoto lá, que por algum motivo, não vou lembrar, não foi, e aí foi meu primeiro contato com o tênis. Aí consegui a vaga na academia, no contraturno escolar, eu ia para a escola pela manhã e à tarde, e foi quando tive contato com o tênis e me apaixonei pelo esporte. Mas na verdade não foi nem pela alta performance e tentar ser um atleta, né? Porque eu via os professores se vestindo bem, com carros bons, né? Tendo uma mobilidade social que naquele momento era muito distante para mim. E aí foi isso que me espelhou e me motivou a começar a querer aprender a jogar para ser professor. Então, assim, eu falo que eu fui um privilegiado, sempre comento isso, que eu descobri minha profissão com 10 anos de idade. Eu queria ser professor de tênis. Nesse interim, eu aprendendo a jogar, me desenvolvendo, eu joguei direitinho, comecei a viajar, enfim, acabei sendo atleta de alto rendimento, né? Joguei até os 17 anos, quase 18 anos. Conheci nesse interim 11 países, onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, me desenvolver como profissionalmente estudar. E aí depois eu assumi a transição para professor. Olha, gente, ele começou então como Gandula, Como que é o Gandula. nome que a gente fala, né? Naquela época, criança de 10 anos podia fazer isso. Como é que tá hoje esse negócio porque hoje tudo mudou, né? Hoje uma criança ela é protegida para que não haja exploração, não haja um trabalho infantil. Porém, a gente está conhecendo hoje aqui no GiroCast uma história de alguém que, porque no contraturno da escola estava ali desenvolvendo um trabalho remunerado, você ganhava alguma coisa. Isso fez com que você tivesse um foco e se tornasse a pessoa que você é hoje. Os tratados do Brasil de erradicação, né, os tratados internacionais de erradicação do trabalho infantil, o Brasil entrou, sou super a favor disso, acho que é correto, né? Só que, né, uma coisa, outra coisa, né? No caso do tênis, as crianças, nenhum clube deixava a gente trabalhar em período integral, sempre era no contraturno. Você ia pela manhã e à tarde você jogava, ficava na academia e tinha a oportunidade de ter acesso à modalidade, né? Eu acho que o ECA do Brasil, ele é extremamente respeitado, é um dos documentos, né, mais importantes aí, balizado nos países, nos tratados em relação à proteção da criança e do adolescente. A gente concorda, a gente procura promover isso, né, nosso trabalho, na nossa associação, mas ele matou a questão de você democratizar o acesso à modalidade, que é muito difícil. E é caro, porque o tênis não é um esporte barato. É caro. Você, nas cidades aqui da região oeste, a gente conta poucas cidades que têm quadra de tênis, inclusive particulares. Né? Se você quiser Itapevi, Jandira, se você quiser jogar tênis, hoje você não tem condições. Né? Santana tem uma academia, Barueri já não tem. Então, tirando o clube, né? Então, ficou acesso. Então, de outras crianças, como várias pessoas que eu conheço, tiveram a oportunidade de começar no tênis também. E hoje, mudaram suas vidas, transformaram a vida de suas famílias e puderam fazer com que outras crianças também tivessem acesso à modalidade. Então, hoje, é inviável uma criança de uma origem humilde, a chance é muito pequena, se não for através de alguns pontuais projetos sociais, dela ter acesso à modalidade. Infelizmente, isso aconteceu. Alguns clubes, na época, né, tentaram fazer acordos com o Ministério Público, clubes grandes de São Paulo, Pinheiros, Paulistano, o próprio Paineiras, enfim, né, a Associação dos Clubes, mas infelizmente não tiveram êxito. Né? E aí, hoje, para uma criança conseguir trabalhar no clube como Gandula, auxiliar, só como jovem aprendiz com 16 anos. Aí a chance dela se desenvolver no esporte é outra etapa. É muito pequena, já perdeu as fases de desenvolvimento, as janelas que você tem. Então, não adianta, né? Se você não regar a planta no sábado e domingo, não adianta você regar 2 vezes na segunda-feira, né? Você tem as janelas para poder fazer esse desenvolvimento, essa parte de desenvolvimento motor, as cognitivas, enfim. Então, é uma pena, né? Então, agora só para ser Gandula, só com 16 anos, no Jovem Aprendiz. E alguns poucos clubes que ainda, porque por toda a burocracia, toda a dificuldade, que eles ainda eles aderiram a esse sistema, né? E só ainda para a gente entender, você começou lá
você ia, pegava a bolinha e tal. E como é que foi a tua primeira oportunidade de pegar numa raquete? Quem foi que deu essa oportunidade para você? Como é que você se sentiu pegando a raquete e dando a primeira bolinha? Boa pergunta. É uma sensação assim de empoderamento mesmo, de você se sentir capaz, você sentir possibilidade, que você também consegue, né? Que você pode conseguir. Eu acho que é um alento de esperança que eu senti com 10 anos de idade. E isso me emociona porque é toda a minha vida, né? E teve esse momento da virada. E foi muito emocionante porque ali eu me descobri, né? E a questão de que você trabalha com autoestima, de me sentir capaz mesmo, né? Então é muito bacana. Acho que é a sensação de empoderamento mesmo. E isso fazia com que você fosse bem na escola? Porque, com certeza, era uma exigência também, né? Para você. Você tinha que ir para a escola, mas também tinha que ir bem na escola para poder continuar. Sim, os clubes eles eram muito reticentes em relação a isso, né? Você tinha que repetir de ano, você estava eliminado da escola, né? Da oportunidade de estar no clube ali naquele momento. Então, eu não via a hora de acabar a escola e, para isso, fazia o que tinha que ser feito para poder ir para o clube, que era minha Disneylândia, meu playground, né? Que legal. João, você já jogou tênis? Eu nunca joguei tênis, tenho muita curiosidade. Nunca pegou na raquete? Já. Ela é até mais leve do que eu imaginava, né? Isso também varia, ele deve conhecer, óbvio, né? Que ele deve conhecer. Deve não, e conhece muito mais, né? Mas, veja, como eu tenho um pequeno problema no meu tornozelo direito, então eu tenho um pouco de receio, porque você tem que ir muito para lá e para cá, mas eu acho que é um esporte maravilhoso, admiro bastante, assisto de curioso, né, sempre vibro ali com o que tem tantos outros aí, né, vocês citaram aqui a Maria Esther Bueno também, que foi uma pessoa que fez história, né, muito antes de todos esses que nós conhecemos bem hoje em dia, né. Ale, uma questão interessante que o Adriane citou, e você também, é que o esporte ele é transformador, né? Transforma vidas. E o mais interessante é que ver o quanto é bonito, né? Uma pessoa que foi transformada pelo esporte se emocionar aqui, né? Do nosso lado. E ele foi uma testemunha ocular e uma prova viva, né? Do quanto o esporte pode realmente mudar a vida, né? De uma pessoa. Achei isso muito legal, muito inspirador. Parabéns, viu? Imagina. Tem uma pergunta. O esporte, na sua opinião, ele ainda é pouco o esporte, né? Para ficar claro, ele é pouco difundido ou não, na sua opinião? A modalidade de tênis? Isso. Olha, nós estamos vivendo hoje, ele já foi muito bem difundido, na época, chegou a ser o segundo esporte, terceiro esporte, mas passava na TV aberta no país. Chegou a perder por muito pouco por vôlei, no auge do Brasil ali do vôlei, né? E era futebol, né? Sempre o vôlei e o tênis. O tênis chegou a passar a final em TV aberta. A Bandeirantes foi uma precursora do tênis, a TV Manchete também, com o nosso amigo Marcelo Meyer, foi comentarista anos da TV Manchete. Luciano do Vale, foram grandes apoiadores, grandes incentivadores do tênis. Então, o tênis teve um auge na TV aberta e aí veio o Guga, né, em 97, que ele popularizou o tênis, né, com o carisma dele, estava na época da TV aberta. Então, foi um momento do boom para o tênis. Só que, na época, assim, o que a gente vê hoje, né, os estudiosos, né, o pessoal levantou que o mercado não estava preparado para o tênis. O Guga foi muito maior do que o tênis brasileiro. Eu falo, ele não foi fruto de uma escola de tênis, não foi fruto de uma metodologia, não foi fruto de uma escola brasileira de tênis. Ele foi fruto de um trabalho de um núcleo de 5, 6 pessoas ali, né? Eu costumo falar que a Terra estava girando e o Guga caiu aqui, né? Era demais, gente. Esse é um negócio, era demais. Loucura. Você pegava um ônibus, o motorista de ônibus, o cobrador, o balconista, não desmerecendo, né? Mas profissões que têm menos acesso a essa modalidade tão elitista, né? Tão distante da nossa realidade, que ainda hoje né? Com toda a mídia, com toda a profissionalização que o esporte tem, com os canais abertos, os canais fechados.
Era um frenesi o país com o Guga. O país parou para ver a final do Guga, né? Infelizmente, o mercado não estava preparado, e o mercado que eu digo, inclusive marcas, tá? Marcas para poder absorver e essa coisa dar um boom, né? Deslanchar. Mas foi um período que aqui no Brasil a gente também passou a ter o privilégio de receber muitos campeonatos. Sim, sim. Porque começou a ter... Eu me lembro porque eu fui assistir muitas vezes, cheguei a assistir no Rio de Janeiro, tinha bastante campeonato de tênis, disputa de tênis, aqui em São Paulo, então nem se fala. Muitos. O Brasil teve semana... eu não vou lembrar exatamente agora, eu tenho esse número, tá? Mas em torno de, eu acho que chegou até umas 20 semanas de torneio, ou até mais, tá? Durante o ano, vários circuitos, né? Isso. Teve muito apoio de grandes jogadores aí que no cenário internacional jogaram aqui no Brasil, desde Agassi, vários jogadores jogaram aqui. Teve muito apoio, mas a coisa, por outros motivos, acabou não indo para o lado que se esperava. Mas hoje, voltando à sua pergunta, a gente está vivendo um momento excepcional do tênis no Brasil, né? Com a Bia Haddad, com a Luiz Stefani, né? Com as medalhistas do Pan-Americano, que elas ganharam medalha no Pan-Americano. A Bia Haddad hoje 11ª do ranking mundial, jogando os maiores torneios do mundo. Então a gente está com um momento muito bacana para o tênis brasileiro, né? Encabeçado pelas jogadoras, pelo tênis feminino. Que interessante. Então, o que dá para concluir é que esse esporte, o tênis, ele tem um grande, vamos dizer assim, nicho ainda a ser explorado, é isso? Tem muito potencial. Muito potencial. Não, e assim, o que eu observo, eu sou leiga no assunto, né, admiradora, porque eu ia assistir os campeonatos, os circuitos, os torneios, e era demais, cara, aquela bolinha, a velocidade, a concentração que eles tinham que ter, porque depende da concentração também, né? É um esporte que depende da concentração. Eu já tentei jogar, gente, mas não consigo. Vou tentar de novo. Vamos ver se melhorou aí, as raquetes são mais leves. Mas a gente vê que o esporte, ele teve um crescente também, porque hoje, mesmo ainda sendo escasso a nível de investimento de municípios, né? Que não é um esporte, como você disse, não é um esporte barato. É difícil um município investir numa modalidade esportiva, por exemplo. É mais fácil ter uma quadra de futebol em cada bairro da sua cidade do que você encontrar quadras de tênis. Sim. Para que as crianças possam se desenvolver nessa modalidade. Porém, ele virou digamos assim, um esporte muito utilizado e muito, como é que fala? É realizado, né? Praticado por executivos. Sim. Né? Você vem desse nicho também. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós como está o mercado e como isso ajuda também na performance profissional. Porque a gente vê muito executivo que gosta de tênis, gosta de golfe, mas também o tênis, ele é muito praticado. O tênis hoje, ele é a segunda modalidade mais praticada pelos CEOs, tá? no Brasil. Primeiro é running, segundo tênis, tá? O golfe também, eu adoro o golfe para a questão de network, de relacionamento. Então, o tênis é a facilidade. Primeiro que você não vai ter que ter um grupo de 10 pessoas. Fica difícil a agenda de 10 pessoas, né? Para você jogar um futebol. Ou um vôlei. Eu costumo brincar que quando você tem acima de 30 anos, qualquer esporte é bom, desde que esteja uma rede separando você do adversário. Já não vai ter... A chance de você ter uma lesão de contato corporal já vai eliminar. Sim. Então já é aí uma chance enorme. Porque tem menos impacto que o futebol. Você não vai ter impacto, uma lesão... Então, você tem as lesões da modalidade, então já tem a questão de segurança. Aí que vai, se você tiver uma lesão mínima que seja, que você tem que fazer 10 sessões, 20 sessões de fisioterapia, uma simples, isso vai te atrapalhar a sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida corporativa. Você todo dia tem que fazer sessão de fisioterapia. Então, né, fala isso, a facilidade de você pega, você vai viajar, você está com sua raquete, você chega a um clube, um hotel, sempre vai ter alguém para você jogar. Sempre é fácil contratar um professor, um parceiro para jogar, um rebatedor. Então, tem essa facilidade. É um esporte muito querido entre CEOs, executivos, empresários, profissionais liberais assim, de alta performance, bem-sucedidos.
E eles jogam bastante e pela sua facilidade. Você marca o seu horário, joga, né? Para você ter uma ideia, a gente estava comentando, estava aqui comentando com o João, nosso primeiro horário de agenda é às 5 horas da manhã. Uau! Todos os dias. E atendo domingo às 6:30 da manhã. E se falar que vai abrir às 5, a gente tem que para poder atender. Porque a pessoa adequa aquilo à agenda dela. Então ela sabe que ela vai jogar o dia do tênis dela. Então a secretária, o mundo corporativo sabe que aquele dia ele tem um tênis dele, não vai marcar reunião. Então ele consegue manter a agenda dele, faz a atividade física dele 1 hora, resolve, 2 horas e toca a sua vida. E a chance de lesão bem menor. E é um esporte que você vai jogar em qualquer lugar do mundo, né? Gente, as pessoas que passaram de 30, já passou de 30, né, João? Já. Eu que já passei dos 50, amei essa dica aí, que tem menos probabilidade de fazer uma lesão. E a compatibilidade também de personalidade, fica mais fácil ter um amigo, uma pessoa que já convive, né? E a gente faz nos nossos treinos, nas nossas aulas, a gente faz esse meio de campo de que, o João vai jogar com o Paulo, que já tem mais ou menos, sabe, o mesmo técnico, o mesmo perfil de personalidade, muitas vezes trabalha no mesmo segmento, ou segmentos que se complementam. A gente costuma fazer muito esse network, né? De uma forma leve, de uma forma sutil, não forçada, né? A pessoa, porque na quadra, fala que a quadra é um pedaço da vida, né? No tênis, você, até em jogos profissionais, depois só de alto nível, que vai ter juiz na quadra. Então, a premissa no tênis é que cada um canta o seu lado da quadra. Então, eu vou confiar na sua cantada do ponto, se foi dentro ou fora, da maneira que você vai confiar em mim. É um princípio de qualquer relação pessoal e que está profissional, né? A questão da confiança mútua. Eu vou confiar em você da maneira que eu quero que você confie em mim. Então, ali você vê quem é honesto, a questão de fair play, na hora do vamos ver ali de um ponto difícil ou não, quem vai manter a ética, quem vai ter a humildade de reconhecer que a bola adversária foi dentro ou boa, em detrimento de ter aquilo ser vantajoso para ele ou não. Então, ali, há muito da personalidade da pessoa aflora, de controle emocional, né? Ale, até para fazer um comentário aqui para vocês, uma vez eu entrevistei uma jornalista, ela é escritora hoje, a Cristiane Correia. Ela escreveu o livro Sonho Grande, que conta a história de 3 grandes empresários brasileiros, que é o Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, e tem um outro que eu me esqueci agora. Mas, olha que fato curioso que ela me contou. Ela queria ter acesso a um desses altos executivos e ela sabia que eles jogavam tênis. E era um esporte totalmente desconhecido da parte dela, enfim. E aí ela falou, eu preciso aprender tênis para eu ter repertório para falar com esse pessoal, né? Aí eu vou dar um jeito de chegar neles, porque eu quero entrevistar eles. Pois ela fez uma série de aulas, mergulhou no esporte, amou, virou atleta, praticamente aí uma tenista. A Cristiane Correia, até mandando um abraço aqui para ela, que ela é incrível. Ela foi diretora de redação da Exame, né, por muitos anos, e hoje ela só escreve livros, mas é uma jornalista excepcional. E aí ela conseguiu, né, chegar e ter acesso, e hoje ela é amiga desses executivos, e um dos grandes papos entre eles, né, o assunto sempre acaba sendo discorrido através do tênis, por isso que, como o Adriano me falou, é um esporte que fomenta muito o network, Sim. E também estreita a relação, né, entre as pessoas. Né? Os grandes eventos de tênis hoje, eles são mantidos pelo corporativo, tá? Pelas empresas, né? Então, você imaginar, eu trabalho através do Domingos Venâncio, que é o comentarista hoje da Sport TV, né? Que comenta tênis Sport TV. Trabalho com ele desde a primeira edição do Rio Open, que agora vai ser a 10ª edição em fevereiro lá no Rio, que é o maior torneio que nós temos na América Latina. E o torneio, ele é do corporativo. Então, são as marcas, grandes marcas que estão lá para receber os seus maiores clientes, para prospectarem, para fazer relacionamento, para dar a questão do marketing de experiência, de uma vivência, né? Porque uma coisa é você ganhar uma cesta de Natal maravilhosa de um empório famoso, conhecido em São Paulo, aquela cesta Vime enorme, maravilhosa, né? Outra coisa é você imagina você gostar de jogar tênis e essa empresa que você tem um relacionamento profissional, que é seu cliente, que você é fornecedor, te oportunizar você estar no jantar com o Guga, ou você bater uma bola com o Nadal,
Nossa. Você jogar 5 minutos, levar seu filho para conhecer o Alcaraz, que é o número 2 do mundo, ou com o Djokovic. Então, assim, isso não tem preço, né? É um marketing de experiência. Então, as grandes empresas já tentaram isso há muito tempo, as multinacionais, né? A gente fala em inúmeras empresas que hoje estão no mercado do tênis, né? Justamente para fazer esse network, esse corporativo. Tem vários clientes que vão, assim, a todos os anos, vão assistir os maiores torneios do mundo, o Roland Garros, o US Open, que vão se encontrar lá, vão ser recebidos pelos clientes lá, se reúnem lá. A gente costuma fazer muito jogo colocar muito esse pessoal para jogar entre si. Porque vai estar no lugar, é outra coisa, o cara ele tá sem a carapuça, tá desarmado, num ambiente saudável, para poder falar de esporte, de coisa leve, para descontrair da agenda pesada que ele tem, de compromisso, responsabilidade, de tomada de decisões. Imagina quantas coisas que um CEO de uma multinacional tem em mente, né? Tenho clientes que são protagonistas mundiais, CEOs de multinacionais, que a gente atende há muitos anos, e que jogam ali, o horário deles sagrado no final de semana. Vem de Nova York na sexta-feira para jogar o tênis sábado e domingo, para jogar o tênis dele com a família, de tão que isso faz bem e faz parte hoje da rotina da vida dessas pessoas. Faz questão, não abre, né? E ali a gente marca muito pessoas que se conhecem do mundo corporativo, do mundo empresarial, do mundo financeiro, mas se conhecem em momentos de formalidade, de negócio, em mesa de reuniões, enfim. E aí, se encontrar essa pessoa no domingo jogando tênis, muda completamente a relação deles. E tem inúmeras experiências de clientes comentarem de estar em uma reunião, sei lá, na Fiesp, e a pessoa soltar uma brincadeira do tênis, quebra todo o gelo de uma reunião, que ninguém consegue nem entender do que se trata, né? Pô, aquela bola foi dentro, aquela bola não foi. E dá essa aproximada que o esporte faz, né? Tanto é que a minha vida, ela é pautada nisso, né? De relacionamentos, oportunidades que o esporte me trouxe, né? Minha carreira, minha vida, que eu falo, eu tenho aqui em Alphaville hoje são 26 anos, né? Que eu atuo aqui em Alphaville. Tenho gerações de famílias que eu atendo, que eu estou atendendo os netos agora, né? De empresários que são hoje bem-sucedidos, players aqui, inclusive apoiadores do jornal, de toda a mídia aqui local, pessoas que eu atendo há 25 anos, de o pai, hoje o filho, já está indo para o neto, de uma relação, né, porque o cara começou a jogar tênis com 30 anos, com 40 anos, e aquilo fez tão bem para ele, e principalmente eu falo que hoje, independente de você estar alta performance, jogar tênis competitivo ou não, mais do que nunca, a gente criar um filho hoje no ambiente do esporte é o melhor estado seguro que você pode ter na vida. Porque a criança está pensando em saúde, em coisa saudável, em educação, aprendendo os valores, os soft skills, né, que tanto se fala hoje, né, de resiliência, de humildade, de proatividade, né, de paciência, de respeitar o próximo, tudo isso dentro do ambiente esportivo. E isso vai ser a formação dele, do seu filho, para a vida inteira. O que ele vier a ser na vida, que essas premissas na formação que ele tiver, isso é para sempre, né? Então ele vai estar ali fazendo uma coisa saudável, cansando o corpo, desenvolvendo fisicamente, psicologicamente, e num ambiente de valores, que tem regras, né? Que a gente, mais do que nunca, a gente precisa de regras nesse mundo, né? Isso você está falando no esporte como um todo, pelo que eu entendi. Mas e para o tênis especificamente, quais são as habilidades aí que são mais desenvolvidas, na sua opinião? As 5 principais. Tá, vamos lá. Questão de equilíbrio dinâmico, tá? Para o seu joelho, que você teve uma limitação na questão, vai trabalhar a questão de amplitude articular, de equilíbrio, você vai ter mais flexibilidade, que isso vai prevenir lesões. Ao invés de você colocá-lo ele à prova, vamos fazer entre aspas, né? Sim. Você deixando ele atrofiando, não ou exercendo, você, a médio e longo prazo, vai ter mais problemas do que se você tivesse com ele em atividade. Lógico, passando por um ortopedista, ele te dando as devidas liberações, né? Você tem que estar atividade. O corpo humano, ele foi feito para estar em atividade. Em movimento. Ponto. Tá? Sempre. Então, infelizmente, aí vai ser a pessoa que lá na terceira idade, aquela pessoa que desequilibra, cai, vai ter questão de osteoporose, né? Principalmente as mulheres têm a perda um pouquinho maior de relação a isso. Então, você vai ter a ideia de você se manter no esporte. Eu não estou pondo nem 5, mas eu vou pontuar. Justamente você viver, já te dá o tênis hoje, de estudos recentes, tá? Pode ser que amanhã venha um estudo de meta-análise e mude, mas ele hoje é o esporte, considerado esporte
que mais aumente a longevidade hoje no mundo. É o tênis. Uau. Passou a natação, passou a caminhada, tá? O esporte, são os esportes de raquetes e o tênis, vou falar do tênis, tá? De maneira geral. E, então, você vai ter o quê? Uma vida maior, mais longa, né? Uma longevidade e com qualidade de vida, que essa é a grande ideia. A gente envelhecer com saúde, qualidade de vida. Então, são tomadas de decisões, vai usar questões mentais, cognitivas, questão de equilíbrio dinâmico, do tônus muscular, de perda de gordura, questão, né, corporal. E tem ainda, né, os males silenciosos, né? Que são as questões de colesterol, de hipertensão, né? Os males do sedentarismo, ansiedade. Nossa, o Brasil é o segundo país com o maior índice de ansiedade no mundo. Nós somos o primeiro da América do Sul. Para tudo isso, então, o tênis acaba contribuindo positivamente, inclusive também para a disciplina, porque para acordar às 5 da manhã não é fácil, né, Leila? Nossa, mas o esporte, ele tem... a pessoa que ela se conecta com o esporte, ela cria um laço, uma paixão. E por isso que ela paga o preço, né? Porque você precisa pagar o preço para acordar às 5 horas da manhã, você tem que ter um compromisso consigo mesmo e uma paixão pelaquilo que você vai fazer, porque senão você não faz. E o que eu acho bonito também é que de uns anos para cá, não só as pessoas que têm todas as possibilidades praticam tênis, como a gente hoje tem também o tênis paralímpico, né? Que é com cadeira de rodas. Outro dia eu estava vendo uma matéria sobre uma pessoa que estava jogando tênis com uma perna só, entendeu? Quer dizer, imagina, ela consegue equilibrar e ela consegue se movimentar com uma perna, ela joga o tênis, né? Fala um pouquinho disso. E vou além, eu tenho o privilégio de ser amigo de um técnico foi para 5 Olimpíadas Paralímpicas, né? O técnico da Seleção Brasileira Paralímpica, falei com ele hoje, até é um mentor para mim, profissional, e eu tenho muito orgulho de chamá-lo de amigo, tê-lo como amigo. A gente tem uma relação muito próxima e é uma coisa admirável. Quando você ouve as histórias, mais do que, além disso, tem pessoas que hoje são, através de uma tragédia, de uma perda, de um acidente, enfim, de uma coisa congênita, enfim, tem vários, né, meios que a pessoa vai para o esporte paralímpico, mas a pessoa consegue descobrir uma vida que ela não tinha. Nós temos relatos de pessoas que hoje conhecem 30, 40, 50 países praticando tênis em cadeira de roda. É uma coisa assim, de uma superação. O Brasil é uma potência no tênis mundial cadeira de rodas. Tá? Nós temos, recentemente, a número 1 do mundo, ganhou do US Open brasileira, várias atletas entre os 20, 30, 50 melhores atletas do mundo, brasileiros. Infelizmente não tem o devido apoio, tá? Respaldo em todo o sentido financeiro mesmo, tá? É uma coisa assim, os técnicos que trabalham são os abnegados, tá? Eu falo meu amigo o Léo Botija, por exemplo, cara, que esse cara doa a vida para a causa, é uma questão de causa, sabe? Então, hoje já está com uma atleta que está entre as melhores do mundo, com 16 anos, a matéria. E assim, a dificuldade de acessibilidade para ir treinar, de material. Infelizmente, as grandes marcas, elas não apoiam, tá? Muito pouco, porque não tem visibilidade, né? Então, assim, a questão comerciais, então, esbarra um pouco nisso. Eu acho muito triste, mas enfim, né? E a gente que é próximo procura ajudar do que a gente pode. Né, às vezes ajudando em rifa, em campanha, para poder esses atletas conseguirem jogar, ter o mínimo de condições, mas é louvável o que eles fazem. Nós temos atletas de alta performance no Brasil. O Centro Paralímpico Brasileiro, que é do lado, que era ali no começo da Imigrantes, eu não conheço outros centros paralímpicos mundiais, né? Mas está entre os 3 a 5 melhores estruturas do mundo. No Brasil, a gente não fala muitas coisas do Brasil. O brasileiro tem, às vezes, muita gente assim de patinho feio, né? Aquela coisa de não falar. Mas o Brasil tem um centro paralímpico que é uma coisa de outro mundo. De outro mundo. Eu acho, fica aqui o convite para vocês conhecerem, tá? Se puderem ver, se você imaginar de modalidade que você nunca ouviu falar, tem lá. E o Comitê Paralímpico Brasileiro está fazendo um trabalho com os técnicos, com os atletas excepcional, com ciência envolvida, com muito investimento em performance desses atletas, em estudos,
E o Brasil deu um show agora na Paralimpíada, né? A gente sai na frente do Canadá, dos Estados Unidos, com todas essas condições. Então, assim, eu acho que fica aqui o meu parabéns e minha admiração para todos os atletas olímpicos e os atletas, e principalmente os técnicos que são os abnegados, que o que eles fazem para manter esses atletas em competição é inacreditável. Eu tive a oportunidade de cobrir a Paralimpíada antigamente era Paralimpíada, agora virou Paralimpíada. Mas os dois estão certos, tá, gente? De 2004 em Atenas. E eu fiquei assim impressionada com isso que você falou. A lição de vida que eles dão. Porque eles são tão felizes. Eu me lembro que eu fui assistir com o pessoal do futebol de cegos. Eu fui assistir uma outra partida e, era muito engraçado, porque eles falavam assim, ô juiz, você tá cego? Eles eram cegos, entendeu? Eu já vivi isso. Eu não sabia se eu ria, se eu ficava sem graça, você fica assim, a saia justa, é verdade. Gente, eles são muito legais. E super independentes. Super independentes. Olha, eu me lembro que uma das coisas que eu fiquei impressionada é que na hora do almoço, né, eu tive a oportunidade de um dia estar lá na vila, almoçando com eles, e tinha um atleta de outro país, era da natação. Ele não tinha os braços, não tinha os membros, mas ele sozinho, ele pegava a bandeja com a cabeça, colocava aqui, colocava na mesa, se virava nos 30. Se ajudam, entendeu? Muito, se ajudam, super são amigos. Parceiros. Eu trabalhei a primeira vez, tinha uma etapa tinha uma etapa mundial do Mundial de tênis e cadeira de roda, e que esse meu amigo Botija, ele fazia em BH, né? Fez algumas etapas do ano, e eu me ofereci, pedi para poder trabalhar de voluntário. Eu tive a oportunidade, foi quando eu conheci o tênis, eu conheci o Admiral, conheci o trabalho dele, né? Nós temos muitos amigos em comum. E quando eu fui, eu ficava ali toreando a menina para ajudar com a cadeira, porque tem a cadeira de competição, tem a cadeira de se deslocar no ambiente. Imagina, eles se viram super bem sozinhos, são felizes, se deslocam. Uma lição de vida. Não, uma lição de vida, de superação, que você volta de lá e fala assim, não, gente, não dá para reclamar dessas coisas. E assim, tem uma história, inclusive, de um atleta. Eu ouvi numa etapa mundial em Santos, estava com o Léo Botija, e sempre que ele vem para São Paulo, procuro visitá-lo, jantar com ele, porque é uma lição de tênis, de vida, e ele é um técnico super renomado, e um pouco mais velho que eu, e a pessoa que eu referencio muito. E aí estava uma vez em Santos, vendo numa final um atleta, acho que era número 2 do ranking mundial, se não me engano era um argentino. Aí a história do cara, você não sabe o que aconteceu. Ele passou para a universidade, foi comemorar, se não me engano, foi essa história. Ele saiu com os amigos para comemorar, que ele foi para a universidade, bolsa 100% integral, para ser tenista profissional, e um acidente de carro. Ficou paraplégico. Nossa, você fala assim, caramba, e o cara jogando lá, número 2 do ranking mundial. Talvez ele não fosse, a chance de ser, né, do tênis você ser um atleta profissional do tênis, é considerada a segunda profissão mais difícil do mundo. A primeira é astronauta, pelo número de pessoas que tem. E é verdade, isso é estatístico, pelo número de pessoas que tentam e de vagas que você tem, para ficar ali, para ganhar dinheiro, entre os 50, 80 do mundo, né? E aí teve outro caso de um rapaz também, que estava jogando do outro lado, e eu falei, você não sabe a história do outro? Eu falei, peraí, pior? O que seria? O cara estava envolvido com droga, enfim, tá? E aí abordaram ele, olha só, de um acidente que aconteceu. Pegaram ele por engano e alvejaram, foi lá, tomou 3, 4 tiros, aí de repente ele falou que ele só lembra. Eu ouvi esse cara contando a história para mim. Chamaram o cara para ele contando. Não, e aí você não sabe, eu ouvi o cara falando assim, não é ele. E largaram ele. Foi 3, 4 tiros, não vou lembrar. Enfim, o cara ficou hospitalizado tempão, virou cadeirante. Ele era viciado. Essa tragédia, essa fatalidade mudou a vida dele. Que coisa. Aí ele saiu, falou que eu vou fazer alguma coisa, vou jogar tênis. Viajando o mundo, 40, 50 países, defendendo o país, medalhista olímpico, paralímpico, né? E ele fala assim, aquilo mudou minha vida, porque senão eu estaria, a chance ele era dependente químico, e aquilo mudou a vida dele. E mudou em todos os sentidos. Que coisa. Ele não tem essa mobilidade, mas ele tem uma mobilidade transcontinental. Ele viajou o mundo. Ele conheceu países, através pessoas. do esporte. Um vencedor na vida. Então,
Por falar em projetos bacanas, você tem no qual você atua aqui em Alphaville, que é o Raquetes para a Vida, que a Lê citou no início. Conta um pouco pra gente sobre o Raquetes para a Vida, que é um projeto que com certeza ajuda aí a transformar vidas de muitos alunos, né, Ale? Bom, vamos lá. É a minha queridinha dos olhos. O Raquetes para a Vida surgiu exatamente, vou pegar o gancho, sobre a falta de acessibilidade que as crianças hoje têm, né? Com os tratados da erradicação do trabalho infantil, eu vi que outras crianças não teriam a chance que eu tive na vida, né? E outros colegas meus. E aí, por um senso de gratidão mesmo, de comprometimento, de dever, que eu senti o senso de devolver isso um pouco para o esporte, mas no sentido de oportunizar para outras crianças que tivessem a oportunidade que eu tive na minha vida. Eu falei, já tive crianças que já tinham trabalhado comigo, que chegaram até a morar na minha casa, que hoje trabalham com tênis, estão no caminho aí, formado, com a sua casa, com a sua família, trabalhando dignamente, né? E feliz, e assim, e que eu pude, através do meu trabalho, oportunizar para eles isso, né? Mas eu queria algo maior, que eu pudesse alcançar mais crianças. E aí fica difícil aqui, a gente está a distância nossa fica longe para a criança vir de Carapicuíba, vir de Jandeira para cá, o acesso, tem que pegar 2 condições, trem, para chegar aqui. E eu sempre fiz esse vai e vem, né? E aí resolvi, falei assim, bom, vou fazer algo, né? E conversei com alguns clientes, né? Que sempre souberam a minha história, ali, que acompanharam esses meninos que começaram comigo de pequenos, como gandula, e ficaram 3, 4 anos e foram para a profissão, ou que foram para outros ramos, inclusive, né? Trabalhar com clientes meus, né? Que indicaram, pô, tem alguém lá na empresa, sabia que o menino era pontual, disciplinado, respeitador ali. Pô, o cara estão aí hoje vivendo aí, trabalhando bem, seguindo a vida. Aí eu falei, bom, vou fazer. E aí surgiu o Raquetes para a Vida, né? A gente foi atender com criança da comunidade, da aula de tênis, para crianças de bairros periféricos aqui mesmo, com alta vulnerabilidade social, para a gente levar o tênis para eles. Olha, que máximo, né, Ale? Inclusive em escolas, né, Ale, Adriane? Inclusive escolas municipais. Como é que funciona o projeto? Como é que a criança se conecta a ele? A gente começamos em 2019 e ficamos em uma escola, começou em Santana de Parnaíba, né, num bairro bem afastado, né, no Cururuquara. Ficamos lá alguns anos, enfrentamos a pandemia, né, pegamos a pandemia nesse caminho também, que foi um divisor, mas a gente manteve. E aí as crianças já estavam na escola integral. Então era um bairro, uma escola que ela era numa área quase que rural, bem afastada, né? 50 minutos de ônibus para o centro de Santana, para chegar para cá, super difícil. Um lugar que eles não tinham nenhum área de lazer, nada no bairro. Então as crianças ficavam na escola integral, nós íamos na escola, nesse contraturno dentro da escola, junto com as outras oficinas, a gente colocou oficina tênis lá dentro, tá? Foi, no começo, até a diretora, a Secretaria de Ensino, né, de Educação, estranhou, né, tênis, né, porque é tão distante, no município não tinha. E a gente foi, né, com os nossos apoiadores, fomos para lá, eu mesmo dava aula junto com outros professores, e começou a nossa ideia, no começo era atender 60 crianças, que é nosso budget, né, que a gente ia ter capacidade de atender, e terminamos o ano com, acho que, se não me engano, 160, 170. Uau. Estouramos assim muito. A escola estava na 27ª ou 29ª local no ranking, locação do IDEB, né? Na ocasião, e alinhado com a diretoria, a gente assim, o tênis era um negócio tão diferente e as crianças se sentiram tão acolhidas que era a menininha da escola, todo mundo queria fazer tênis, né? E aí aconteceu esse furor na escola, só que a gente alinhou como? Disciplina. Bagunçou, respondeu o professor, não respeitou o material público, a diretora, o colega, tirou nota ruim, a criança não podia fazer o treino dela. E com 2 notificações, ela era suspensa por um mês, o terceiro era eliminada, porque a gente tinha uma procura muito maior, a demanda era muito maior que a gente podia atender. E chegava assim, nos primeiros dias, as primeiras 3 semanas, chegava na escola, teve um dia recorde, foram 21 crianças na antessala da diretoria, para conversar com o tio do tênis. A gente anotar, que bonitinho. A gente anotar o nome das crianças, e aí isso foi diminuindo,
e de uma forma assim, subliminar, se a gente esperar, né? Isso contribuiu na performance deles direta da escola, de nota, de comportamento, de disciplina, e fez com que no final do ano, na prova do IDEB, a escola no município do Cimento na época eram 55 escolas, era a 27ª colocada, ela subiu para a 9ª no município. Uau! E essa cidade que a gente atuava, que ela ficou, acho que foi a única da região que bateu todas as metas do IDEB. Isso, é verdade. Exatamente. Passou o Há uns Barueri, o Santana foi esse ano da virada. E a gente foi. ficou muito orgulhoso de poder ter contribuído, de certa forma, com isso, mas principalmente ter contribuído com essas crianças, né? Com essas famílias, entregando isso para eles. Adriane, e para botar esse projeto aí em andamento, você conta, né, com grandes parceiros, é isso? Aqui da região. Fala um pouco sobre essa contribuição dos seus parceiros. Bom, hoje a gente está com 3 núcleos, né? Nós estamos em outra cidade com 3 núcleos, indo para o 4º agora, 5º ou 6º, se der tudo certo. Provavelmente a gente em breve, se tudo der certo, a gente no meio do ano vai ser o maior mantenedor aí de acesso ao tênis, talvez no país. A gente já tem hoje, esperando, vai chegar em 200 crianças, com mais 2 unidades a gente consegue estourar essa meta. E hoje são empresários locais aqui da região que nos apoiam, né? Empresários que, através desse relacionamento que eu tenho, muitos são clientes meu pessoal, pessoas que eu atendo, ou que através deles nós fomos indicados, né, que são parceiros deles de negócio. São empresários que estão com a gente desde esse começo, né? Eu falo que esse sonho ele é compartilhado entre todos nós, né? Não é só meu. Eu só estou tomando a frente por uma questão de confiança, né? Estou lá, mas todos têm uma importância muito grande, né? O que dou o valor, o que dou expertise, o que nos indica para outra pessoa, para a gente fazer uma proposta, para a gente entregar. Então, são pessoas que, sobretudo, muitos deles nunca nem foram no projeto. Mando foto, a gente faz prestação de conta mensal, mas por uma relação de confiança, pela relação que tem comigo e com o que a gente entrega lá. Inclusive tem construtoras também, né? Se você puder citar, enfim. Não, se puder citar, não. Vai ser um prazer enorme citar. Primeiro, por uma relação de gratidão, né? Eu falo que a empresa, todo CNPJ, ela é construído de CPFs, né? De pessoas, né? E as empresas são feitas por pessoas para atender pessoas. Então, a gente hoje tem um orgulho muito grande de ter parceiros que comungam os mesmos valores que a gente, tá? De ESG, de responsabilidade social, de responsabilidade institucional, não só interno, mas com toda a comunidade. Então, a gente hoje atua com um parceiro nosso, a RSF Construtora, né? O Instituto P4, a Drogarias Campeã, que é uma drogaria que está com a gente desde o começo do projeto também, a Diase Construtora, são todos grandes empresas aqui da região, empresas que estão atuando no mercado há muitos anos, que sejam consolidadas, renomadas da região. A região não, muitas atende nacionalmente, né? A Drogarias Campeã, a Tranf, também que é uma multinacional alemã, que está aqui em Alphaville, né? A sede dela na América do Sul está aqui em Alphaville, também está conosco desde o começo. Não esquecendo mais ninguém. Tá, e a Red do Brasil, né, que apoia com os uniformes, com materiais no subsidiano. E a gente tem outros apoiadores que pedem para que a gente os mantenha de forma privada, né? São pessoas que ajudam, contribuem, mas preferem não aparecer, né? Eu agradeço demais, porque é uma relação de confiança, né? Assim, e é muito importante, entende isso, a causa, estão com a gente lá desde o começo. Passamos a pandemia, sobrevivemos. Na ocasião da pandemia, nós não pudemos atender as crianças com as aulas, né? Foi uma época muito difícil. Essas crianças tiveram uma perda muito grande de desenvolvimento, né? Não só intelectual, de alimentação, porque a maior fonte que eles têm hoje de alimentação é a escola, onde eles fazem a refeição, é a escola, né? Então, também não posso esquecer a online. A online está com a gente desde sempre também. Ela é nossa apoiadora com os alimentos. Todos os lanches todos os treinos que as crianças fazem, elas recebem um lanche. Vocês mesmo dão? A gente mesmo do projeto? Do projeto, desde sempre. E nessa ocasião da pandemia, o que a gente fez? Juntou nossos apoiadores. E agora? A gente tinha professores atuando. Todos os nossos professores queria até falar sobre eles. E a gente
converteu em cestas básicas, em kits, para poder entregar para os alunos. direto na casa deles. Uau! Doamos. Ai, que coisa linda. Gente, Mas foi difícil. É tão verdadeiro assim a gente vê o Adriane, né, emocionado com isso, porque é bom a gente conhecer histórias, né? Às vezes a gente fica só olhando as coisas ruins que acontecem no mundo, mas a gente tem que começar a virar os olhos para os bons projetos, para as boas pessoas, né? Porque tem muita coisa boa. A gente só precisa olhar para o lugar certo. Então, assim, é lindo a gente ouvir falar de uma solidariedade que aconteceu durante a pandemia, onde realmente a gente viu, a gente sabe até hoje, né, que as crianças elas dependem muito da alimentação das escolas e graças a Deus que pelo menos aqui na região a gente sabe que o lanche, né, a alimentação dentro das escolas municipais são muito, 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 muito bons e saber que uma iniciativa social privada, porque quem mantém é o privado, pôde levar esse carinho, essa alimentação também para casa desses alunos. E eu fico muito tocada porque a gente sabe que o esporte, sabe, Adriane e João e você que está ligado aqui no GiroCast, a gente sabe que o esporte ele é importante, ele é fundamental, ele realmente faz com que as pessoas tenham a oportunidade de escolher um caminho melhor, né? De uma criança ficar menos vulnerável por todo esse assédio que a gente sabe que tem de coisas ruins no mundo, né? A pessoa que ela pratica esporte, ela tem que ser focada, ela vai cuidar mais da saúde, ela vai ter a sua saúde mental, inclusive, mais equilibrada. Então, assim, eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui, né, João? E conhecer um pouco mais, assim, do projeto e saber que você está alcançando, assim, tantas crianças e eu quero incentivar você, que é empresário, que pode... Né, volta os olhos, né? A gente vê como agora, final do ano, eu vou falar, sabe, João? Que me permite, com todo respeito a Cláudia também, que é aqui do Giro, mas às vezes a gente vê tanto investimento num show que dura uma noite, numa virada, né, nos lugares, e às vezes o show de uma noite pode, essa verba, uma parte dessa verba, ir para um projeto tão importante, tão transformador de vidas, quanto a gente vê aí no projeto Raquetes para a Vida. Que mais pessoas possam estar conectadas a esse teu projeto. Sim, nessa época da pandemia foi muito impactante, porque assim, a gente estava acostumado a ver as crianças, a gente é uma escola, né? Todo dia a gente toma uma porrada, né? Você acha que você está preparado, quando você vai atuar em áreas de vulnerabilidade social alta, né? Como a gente hoje tá, desde sempre. Só que assim, quando você estava na escola, naquela época, no começo, lá de 2019, 2020, no começo da pandemia, você vê a criança chegar saudável. Quando eu ia dar no contraturno, já tinha tomado café da manhã, já tinha tomado lanche, já tinha almoçado, estava com o uniforme da escola. Escolas municipais da região, aquelas são impecáveis nisso, tá? A gente tem que ressaltar, tá? Santana de Parnaíba, Barueri, Itapevi, que eu tenho acesso, que eu conheço, que eu atuo, a gente atua lá. É impressionante. Então, imagine a falta que fez isso na pandemia. E aí, só que assim, quando você via essa criança feliz, jogando tênis com a gente, lá brincando, sendo criança naquele momento dela, e quando você vai no habitat dela, na casa, quando você vê, pô, tem gente, casa de pau a pique, aqui do nosso lado. Sim. Sabe? Tem coisas que a gente vive numa bolha, a gente é privilegiado, e as pessoas aqui da região, às vezes, não têm ideia, não têm noção do que está do nosso lado, lá de lá da pista, atrás do nosso condomínio, onde a gente mora, nos extremos, e são extremos muito próximos de nós, né? Ali depois do Tamboré 1, do Valville, do Alvará, já está aqui do lado. E às vezes a gente não vê, quando você foi muito forte para a gente ir lá nos lugares. Tinha lugar que a gente chegava, carro quebrava, não tinha acesso de carro, para poder entregar. E você fala, as pessoas falam, pô, marca um ponto de quantas pessoas chegaram. Gente, é 8 quilômetros de estrada de terra. É uma realidade que está aqui do nosso lado, que as pessoas não têm ideia. A gente que mora em sítio, região que não tem esgoto, região que não tem nem acessibilidade. Então, hoje a gente sabe, inclusive, que
A gente está em 3 bairros muito com alta vulnerabilidade social altíssima, né? Mas a gente atua lá dentro, a gente faz questão de atuar lá. Porque você fala, vou fazer aqui um Alphaville, a criança não chega até aqui. Para chegar até aqui, o caminho, ela tem irmãos, ela não vai vir. Então a gente vê que crianças lá, para você ter uma ideia, hoje, 69% das famílias que a gente atende das crianças, o núcleo familiar, a mantenedora é só a mãe. As mulheres guerreiras. São as mães. E essa mãe, a gente, hoje, muitas vezes, as pessoas, elas são invisíveis para a sociedade. São as moças que nos atendem aqui na recepção, que cuidam do nosso jardim, que fazem a limpeza onde a gente mora, que limpa a academia que a gente frequenta, sabe, que nos atende nas cafeterias aqui em Alphaville. Essas são as mães que eu encontro, que a gente atende lá. Essa mãe sai às 5 horas da manhã, chega às 8 da noite, 7, para chegar aqui. Então, essa criança, hoje, você fala assim, o Brasil, elas não estão praticando esporte, não estão na rua, porque a mãe prefere que o filho fique em casa, trancado, no celular, do que fique na rua exposta à violência, a todo esse assédio que tem. Então, para a gente conseguir quebrar a confiança, chegar nessa mãe, tirar essa criança de dentro da casa dela, então é uma realidade que as pessoas não têm ideia do que é. Não é só eu ir lá na praça e vou dar aula de tênis. Essa mãe, essa criança, então sim, são criança de 8, 9 anos que cuida do irmão de 5, 3, 4, 2. Tem criança lá que tem 11 irmãos. Sabe? Com todas as políticas que tem, de controle de natalidade que tem, mas assim, como é que essa mãe vai incentivar o filho para ir para o esporte? Como é que ela vai cobrar o filho fazer a lição? Ela não teve isso, ela não tem referência. Essa mãe trabalha, mora numa condição sub-humana, e essa criança vai lá para comer o lanche. Infelizmente, eu falo, muita criança vai lá por causa do lanche. Se faltar o lanche, a menina, a pessoa, porque ela vai contando com aquilo. E mais do que isso, e tem a outra criança que ela vai, é a única hora que ela é criança. Porque ela vai sair do treino, ela volta para cuidar de 3, 4 irmãos em casa. Ela vai cuidar da louça, a infância dela está sendo dizimada. Então, naquela hora que ela está ali, ela tem chance de ser criança, por um pouco. Então, as pessoas às vezes perguntam assim, pô, mas tem um que joga, tem criança talentosa, a gente tem umas 15 crianças assim, que você fala assim, tem habilidade, sou talentosa, eu tenho formação na área, eu sei detectar, eu sei desenvolver essas crianças, é o próximo passo que a gente vai precisar de apoio de mais empresas, de mais mantenedores para desenvolver, né? Que a gente está fazendo agora, vamos começar mais um programa de captação, né, de recursos, para a gente conseguir expandir o atendimento e melhorar a qualidade do atendimento. Né, de fazer com que ela fique mais tempo conosco. Então, a nossa ideia, inclusive, que elas ficam lá, jogam 2, 3 vezes por semana, mas elas joguem e façam mais 1 hora de inglês, por exemplo. Ou façam inglês 1 hora. Né? A gente tem que, porque quando faz o projeto, não é só você vai lá e joga tênis e vai embora. E aí? A gente tem que desenvolver essa criança para que ela seja independente, para que ela consiga tomar decisões, para que ela consiga ser autossuficiente de alguma maneira. Porque o Estado não vai, infelizmente, não consegue chegar lá. Então, assim, é uma realidade, é uma individualidade que só quem está lá consegue ver, consegue entender. Então, assim, a gente doa. Então, a gente voa lá, né? Daqui a pouco vai aparecer, a gente vai lá, doa panetone. A gente recebe dessa empresa coisa de altíssima qualidade, de marcas, tá? Aquele panetone trufado, sabe, de ser baba, que você fala assim, você come um pedaço e você não quer ver chocolate por uma semana. É tão bom que é enjoativo. Você vê uma criança comer aquilo, 900 gramas, na sua frente. E você falava assim, pô, que isso, cara, divide, leva para sua casa, você querendo cuidar, leva para sua casa, divide seus irmãos. Aí você vai falar, se ela chegar, cara, no meio do caminho, vão pegar dela. Ela tem que desviar né? Vão pegar, os maiores vão pegar dela. Se ela chegar em casa, o irmão dela mais velho vai pegar, e se ela contar, ela vai apanhar do irmão e de todo mundo. E se deu tudo certo, ela vai ter que dividir com 5, 6. Ela é uma criança de 8 ou 9 anos que só vê aquilo na televisão, numa novela. Então, a criança come um panetone na sua frente, você fica assim horrorizado, né? Então, agora você fala assim, pô, mas você não está dando uma maçã, uma coisa saudável para a criança. Essa criança já tem déficit alimentar, já tem déficit calórico. É diferente a gente comer um Big Mac no almoço e trabalhar no digital ali, concentrado, né? E uma criança, que essa criança, ela é totalmente sinestésica, ela brinca, sobe. Essa é a vantagem que a gente tem hoje lá no projeto, de repertório motor de boa qualidade dessa criança, porque ela é tão, o acesso dela é tão limitado que ela não é nem touch, ela não tem celular. Então ela tem que cavar, ela tem que subir em árvore, ela tem que construir os brinquedos dela, como foi na nossa infância, de rua,
a gente era, Você né? faz também, João? Brincava. Ele Você já é. Com brincava? certeza. Ele não é nada, muito. não é nada. Não é. E pegando esse gancho, é a primeira vez na história da humanidade que o repertório motor, ele não só estagnou, ele sempre veio numa crescente, ele retroagiu. Antes da pandemia, estudos que vieram, foi antes da pandemia. Com a pandemia foi pior isso, né? Além de que também a questão do QI, nossos jovens hoje estão QI mais baixo do que 10 anos atrás. Pois é. Né? Mas não vou entrar no mérito, vou na minha área. Então, assim, essa criança que está lá, ali ela está tendo um alento de esperança de que, muito próximo dali, a gente está hoje em 3 unidades em Itapevi, né? Ele foi super bem recebido, estamos em 3 bairros bem periféricos, a gente fez questão de o poder público nos orientar, de falar assim, onde vocês estão tendo mais problemas, onde a gente pode atuar, o que a gente tem com a nossa expertise, com a nossa proposta, e quanto vai custar para o município? Nada. Só nos deixa atuar, só dê espaço, né? A gente tem uma parceria de cessão do uso do espaço público, a gente vai lá no local, faz o mapeamento com a Associação de Moradores, que conhece a realidade, a gente tem que trabalhar sempre em conjunto, a gente sempre trabalha de forma linear, né? Com todo mundo que está lá, que conhece o dia a dia, que sabe quem são as pessoas, e onde a gente pode levar esporte, atividade. E interessante, o que está acontecendo? A gente tem muito mais meninas do que menino. E isso é bom, porque a gente tem hoje o tênis feminino brasileiro, está em evidência, né, em mídia, com as jogadoras, né? Mas por quê? Porque a política pública tem pouca coisa para menina participar. Então, os meninos vão jogar bola e você sabe que joga no futebol, os maiores entram, os pequeninos só entram quando os mais velhos cansam, né? Então, você só colocar praça pública, equipamento público, excepcional, o primeiro passo. Mas precisa ter alguém lá, precisa ter alguém coordenando para acolher essas crianças, para ter essa retenção, para manter essa criança no esporte e desenvolvê-las. Olha, parabéns, viu, Adriane, porque nós, né, eu tenho assim uma fração, né, da noção do quão trabalhoso deve ser, mas também ao mesmo tempo satisfatório, né, Ale? Esse projeto Raquetes da Vida, tão bonito, que acontece aqui na nossa região, né, um vizinho aqui, né, de Alphaville, que se dispôs, né, a colocar a sua expertise, sua experiência, o seu tempo, né, que é tão valioso, né, em prol aí de milhares de crianças. Parabéns mesmo. Mas olha, eu falo, por mais que a gente se doe, que a gente entregue, quem mais ganha é quem doa para o próximo. E o doar, ele é uma questão de cidadania, né? Uma questão de cidadania, de nosso dever, né? Estado, pessoa, sociedade, nós como sociedade, a gente tem o dever, mesmo moral, inclusive na própria Constituição, né? A gente é responsável por isso. Então, quem está lá, quem se doa, a gente recebe muito mais, por mais que você se entregue, muitas vezes a gente fala que é uma luta inglória, né? Mas não é. A gente ganha muito mais do que entrega. E o que eu descobri, eu falo assim, hoje, a minha vocação, tive o privilégio de descobrir com 10 anos de idade, que era trabalhar com ensino, né, com aula de tênis, e poucas pessoas não têm no mundo esse privilégio de viver do que ama, do que escolheu, né? Eu quis ser astronauta e sou astronauta hoje, vivo de aula de tênis, mas a minha missão na vida eu me encontrei trabalhando com o terceiro setor. Antes hoje eu falo, o projeto não é meu, no momento que estou como presidente, o projeto é de todos esses apoiadores, o projeto é da sociedade, eu sou um representante da sociedade, né? Como a OCIP, uma organização da sociedade, eu estou como representante e me sinto muito honrado e de uma responsabilidade muito grande em procurar entregar isso, né? Porque a ideia é isso, é você levar para essas crianças que elas serem crianças, né? Sobretudo é isso. Ale, eu sei que eu acho que o nosso tempo já está quase estourando. Quase. Eu tenho só uma última pergunta. Inclusive para fazer um gancho com o que o Adriane falou com relação às mulheres, né? Que agora estão aí se envolvendo com o esporte, com o tênis. É curiosa essa informação, eu achava que
os meninos, pelo menos aqui na região, predominassem, né? Não é Não, bem isso. Até assim, predomina, lá mas as mulheres estão aumentando. Na periferia onde a gente atua, Sim. nos bairros que a gente atua, por falta de opção, a gente tem mais meninas nos nossos grupos de aulas, tá? Mais do que meninos hoje. Ah, que interessante. E fazendo um gancho com essa informação, voltando até aí de volta no tempo, né? Fala um pouco sobre a Maria Esther Bueno e o que ela representou para o tênis nacional. Bom, a Maria Esther Bueno, né? Eu vou dizer, ela foi muito além do tênis nacional, né? A gente considerar que o Guga tem 19, o Guga tem 3 Grand Slams, ele ganhou 3 vezes o Roland Garros, né? Que é um feito excepcional, né? Ímpar, não tem a grandeza do Guga, é um atleta mundial hoje, né? E para ajudar com um carisma que só ele tem, né? A Maria Esther Bueno, ela foi campeã 19 vezes de Grand Slams, 19 vezes. Para ter uma ideia, agora o Djokovic, que é o maior de todos os tempos em números, tá? Tem 24. 19, e ela não só ganhou o Roland Garros, como ela ganhou todos os slams, os 4 majors maiores, que é considerado que é o US Open, aberto nos Estados Unidos. Ela ganhou o Wimbledon, ela ganhou Australia Open. Uau. E ganhou o Roland Garros, ganhou o Simples, ganhou dupla mista, para o ímpar, Joaquim Pô, é uma coisa assim absurda. E para ter uma ideia, ela é recebida, ela faleceu há poucos anos, ela é recebida no camarote real em Wimbledon. Da grandeza, da grandiosidade que ela teve para o tênis. É uma pena que isso foi na década de 60, né? O esporte não era profissionalizado, a gente não tinha as mídias, a gente não tinha o acesso onde existia internet, não tinha nem televisão, não tinha internet, né? E na época, olha só, né? Quando ela ganhava o Wimbledon, outros torneios do mundo, o troféu, o prêmio era um voucher de uma loja de roupa de $80. Dava para comprar um vestido. Né? É inimaginável, né? Hoje que se ganha com o esporte, como profissionalizou o que era antes. E ela foi comentarista no canal de esportes, né? Ela trabalhava, eu tenho algumas passagens com ela, porque eu trabalho no Rio Open, né? Nesse torneio. E através do Domingo Venâncio eu tive a oportunidade, teve um ano só, que teve o torneio feminino, teve paralelo com o Rio Open, fez o torneio feminino também. E essa ocasião, todos os anos ela estava lá como comentarista, e ela quis jogar, pediu para o Domingos Venâncio, né? Dizendo, colegas do canal, da Sport TV, e ela falou assim, pô, me arruma alguém da sua equipe aí, eu preciso de um primeira classe, que joga direitinho e tal, para bater bola. E aí eu tava perto, ele falou, pô, o pessoal do Janeiro chama de Paulista, um paulista. E eu tive a oportunidade de jogar com ela, eu era o parceiro dela no Rio Open, ela jogava 1 hora e meia num sol escaldante de fevereiro, batendo bola com seus 80 e poucos anos, com 2 próteses nos quadris, próteses, tá? Não, olha só. Posso reclamar. E você é do seu mal-estar do tornozelo, né? Do mal-estar do tornozelo, que é o medo do tornozelo, não é nem limitação. E ela com 2 próteses no quadris, 1 hora da tarde, jogava 1 hora e meia, e assim, uma ocasião que eu olhava assim por fora do lado da quadra, você vê os atletas profissionais todos a cortejando, pedindo para tirar foto com ela, por causa da grandeza do tamanho, 19 grandes, né? Na época ela tinha mais do que a Venus Williams, né? Que a Serena. Então, assim, uma coisa... E aí os atletas, tanto os masculinos como os femininos, em volta da quadra, eu tenho esse filme desse bate-bola, assim, então foi uma oportunidade, assim... Única, que muita gente pagaria um mundo para poder estar, não só estar com ela, né, as histórias, que eu já tive várias vezes a ocasião, mas a oportunidade de dividir a quadra com ela. E isso, você vê, o tênis me proporcionando, né, como sempre, né, abrindo portas. Recentemente, eu queria também aproveitar e falar, eu estive no Congresso Mundial de Técnicos agora, a gente foi na Colômbia, né, com a delegação brasileira, fui com alguns amigos, né, e é muito orgulho a gente poder ir representar o país, né, e poder estar com os maiores profissionais do mundo, com as maiores escolas de tênis do mundo, né? O Brasil hoje, em formação para técnicos, ele tem selo ouro, são 4 ou 5 países que têm essa certificação em desenvolvimento de profissionais no tênis. O Brasil tem essa certificação, poucos hoje profissionais fazem os cursos, né, para se desenvolver, e poder ir para lá, trazer conhecimento, dividir com os colegas, trazer para o tênis, é um privilégio que eu fico muito honrado e feliz em
poder fazer. Muito bem. Demais, demais, gente. O programa já está assim nos finalmente, né? Mas que bate-papo gostoso. Que gratidão receber você aqui, Adriane, no nosso programa, conhecer um pouquinho mais da sua história, conhecer um pouquinho mais do projeto. Conte sempre, né, João, com a gente aqui do Giro Play, do GiroCast, do Jornal Giro. Você já tinha entrevistado ele? Já conheço o trabalho do Adriane, já tem alguns anos, né? Em outros veículos que eu trabalhei, nós já fizemos algumas pautas. Sempre fui um grande admirador. Ele é muito ativo nas redes sociais, no Instagram, com milhares de seguidores. Fala pra gente, compartilha aqui com a gente as suas redes. Tá, o meu Instagram é o Tênis Coach Alphaville, tênis com 2 N's, né? Coach Alphaville tudo junto. E o do projeto é Raquetes para a Vida. Raquetes para a Vida. Tá, também tudo junto. Eu queria só fazer um adendo, desculpa, eu não poderia deixar de falar isso tudo não se faz sozinho, né? Dos meus colegas, dos meus professores, da minha equipe, que estão com a gente, né? E é muito gratificante, a gente faz questão de, quando a gente vai para o núcleo, na comunidade, envolver a comunidade. Então a gente contrata professor que é de lá, que mora lá, que muitas vezes vem atender aqui nas assessorias esportivas, no nosso condomínio, que tinha todo esse deslocamento, a gente traz eles para trabalhar lá. Isso também é qualidade de vida. De certa maneira, a gente gera economia lá, procura comprar todos os nossos insumos para o projeto, a gente procura comprar lá na região, no entorno, para poder também trazer a comunidade para lá, para poder ajudar a girar tudo isso, né? Mais uma vez, a gente foi convidado agora em fevereiro para representar São Paulo no Rio Open. Nós vamos a gente leva uma turma do projeto social para lá. É uma ação que eu conto com vocês, nos ajudam divulgando. A gente, nessa ocasião, a gente não vai só conhecer o torneio, mas vamos levar as crianças para conhecer o Cristo, Copacabana, Pão de Açúcar, uma viagem cultural, né, de transformação, que se ele não for tenista, ele pode ser preparador físico, encordoador, jornalista. Jornalistas nos atendem, fazem bate-papo com as crianças, para no final eles conhecerem os atletas. Que a ideal é que eles conheçam toda a indústria do tênis, tudo isso que vocês fazem acontecer aqui. Obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme. Obrigada a você, obrigada, João, por mais uma vez estar aqui no GiroCast, e obrigada a você, obrigada a sua esposa também, que está ali no cantinho acompanhando você, né? Porque, claro, do lado de um homem tem que ter uma grande mulher, e eu sei que ela está com os olhinhos ali brilhando e ela faz parte aí desse projeto todo, né? Tudo isso. Parabéns a você que faz parte aí do projeto Raquetes para a Vida. Você vai colocar um hashtag lá que você acha rapidinho. E obrigada a você que está acompanhando o nosso GiroCast desta quinta-feira. Deus abençoe você, um Feliz Natal e até o nosso próximo programa.